Fala aí, galera, beleza? Alex Targino, do canal Alex Flu React aqui na área. Novo vídeo aqui no canal, beleza? E aí hoje o vídeo é sobre o que, galera? Hoje o vídeo é um react da entrevista do Mano Menezes, né, nosso técnico, lá com a galera do Fluminense na Flu TV, o Papo com o Guerreiro, né? E o Mano Menezes foi o entrevistado da vez. E eu vi vários pontos ali interessantes e por isso eu resolvi fazer o react, né, desse podcast aí do Mano com a galera do Fluminense. E aí a gente vai fazer alguns cortes aí de algumas observações. Vocês querendo ver o vídeo completo, claro, vai lá na Flu TV, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí vocês fazem lá, enfim, verificam o vídeo completo, beleza? Aqui a gente vai fazer só algumas pontuações aqui dos melhores momentos no qual foi a minha análise, beleza? E aí eu já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, e aí após a vinheta aí a gente vai começar falando aí, fazendo um react aí da entrevista do Mano Menezes. Vamos lá. Dificuldade, né, mano? Você chega aqui no Fluminense com um time ali com 6 pontos na zona de rebaixamento, o torcedor super preocupado aí com o momento, principalmente depois, né, vendo uma conquista aí, né? Evidentemente você não estava ali na fase ali do Diniz, você chega depois, mas como é que você explica essa queda de rendimento de um time que foi campeão da Libertadores para um ano mais complicado? É natural isso, ter essa oscilação, um time vencedor? Eu não sei se o termo é natural, mas é comum. É comum, é costumeiro. É comum, é costumeiro. A gente estava no Grêmio na época e o Internacional foi campeão da Libertadores e do mundo, com o Abel. Abel Braga. No ano seguinte, fez a pré-temporada já diferente, porque jogou o Mundial, se apresentou mais tarde, começou o Campeonato Gaúcho com a equipe reserva do reserva, para se preparar melhor, coisa e tal. Nada funcionou. Resultado: foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, não chegou nem na semifinal, foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Não passou na fase de grupos. Por que isso a gente já viu? Porque é natural o relaxamento. O ser humano, depois de conquista, às vezes de grandes vitórias, você tem dificuldade para mobilizar o time para o jogo seguinte. Porque você apertou tanto, o jogo foi tão decisivo, foi tão emblemático, tão importante, que depois vem um jogo normal de Campeonato Brasileiro, estou falando do mata-mata para exemplificar, e às vezes o time relaxa, você tem dificuldade de 3 dias depois apertar tudo de novo. Lá aconteceu isso muito. Não é cansaço. O ser humano relaxa depois de conquista, naturalmente. Vamos tirar aí 20% de cada um do relaxamento, que você quer somar quanto a gente perde? Tira 20% de cada um, que não é muito. Né? Então, assim, e você tem uma tendência, até pela conquista, de pensar que daqui a pouco a gente liga o botãozinho e a gente ganha de novo. Só que a gente não tem um botãozinho de rendimento para ligar e desligar quando a gente quer. E às vezes os resultados trazem o resto da pressão. Você não ganha, você não vence, você tem derrota, aí começa um outro tipo de questionamento, todo mundo perde confiança, você acaba tendo os problemas que se passaram em outros lugares e pode provavelmente estar dentro do contexto do Fluminense também. E esse foi o teu grande desafio, né? Recuperar a confiança dos jogadores assim que você chegou, né? Eu sempre digo que nessas horas eu já vivi outros momentos assim, vivi no Cruzeiro, vivi no Corinthians no ano passado, por exemplo, uma situação não tão grave, mas bem parecida. A gente busca simplificar ao máximo, porque simplificando os jogadores tendem a entender mais rápido o processo, não querer fazer tantas coisas tão brilhantes, porque o brilhante que o time estava acostumado a fazer já não conseguia mais, e aí você perde a referência e não consegue nem fazer o simples, porque o simples você não quer fazer, você acha que é pouco. Né? Então se injeta um pouquinho de humildade para lembrar coisas importantes que todos passaram, que a gente tem que retomar com simplicidade, para depois, logo na frente, estabelecer outros parâmetros. Primeiro uma coisa, depois as outras coisas. Acho que a gente conseguiu fazer bem essa primeira parte. Então, voltando aqui a primeira observação aqui, dei uma pausa aqui para a gente fazer uma primeira observação. E o Mano é perguntado sobre essa questão de o momento, né, que ele pegou o Fluminense ali, né? E eu concordo com ele, era um momento de total falta de confiança ali do time, né? O Mano Menezes pegou um time ali que vinha de 11 jogos, 1 vitória, 2 empates, né? E 8 derrotas.
Ele pegou o trabalho do Marcão, né, que pegou 2 jogos, mas antes era um trabalho do Fernando Diniz, que vinha desde 2022 no Fluminense, né? Fernando Diniz ficou 2 anos aí no Fluminense, saiu no meio do ano aí, mais de 2 anos o Diniz aí ficou no Fluminense, né? E no Brasileiro desse ano ele fez um péssimo trabalho, que foi 1 vitória contra o Vasco, 2 empates, né? E aí ele teve aí 6 derrotas, né? A gente só teve 1 vitória, que foi em cima do Vasco da Gama, e o Marcão pegou 2 jogos, perdeu pro Vitória e perdeu pro Grêmio. E aí na quarta-feira o Mano Menezes assumiu aquele primeiro jogo, né? 1-1 contra o Internacional, no qual ele, com essa falta de confiança que ele faz a observação, ele já colocou um time um pouco mais conservador ali, né? Ele fez aquela trinca de volante com André, Alexandre e Martinelli, e deixou o Ganso um pouco mais solto. Até o Ganso fez aquele golaço ali no finzinho do primeiro tempo ali, que foi um gol muito importante que o Ganso fez, porque se a gente vai para o intervalo ali contra o Inter, perdendo de 1-0, aquele clima todo ali no Maracanã que estava favorável, com a galera que foi, com tudo, né? A galera do Fluminense comprando a briga, aí a gente tomou aquele 1-0, né? Um lance meio estabanado ali do Antônio Carlos, e foi o Vitão que fez o gol, né? Que nunca mais ele acerta aquele chute no ângulo. O clima do Fluminense, se vai para o intervalo no 1-0, seria complicado. Então o Mano Menezes ele já pontuou ali, o time era um péssimo momento e ele tinha que melhorar a confiança dos jogadores ali, e ele tinha que fazer algo simples, né? Ali o feijão com arroz ali, básico, melhorar o sistema defensivo, dar mais uma proteção, porque a gente era uma defesa das mais vazadas aí do campeonato, numa péssima sequência de derrotas, e o time estava sem confiança nenhuma, jogadores lesionados, beleza? Então assim, o Mano já começou muito bem o trabalho dele, de forma simples, de forma humilde, mas já começou a ganhar confiança ali do elenco, beleza? Vamos dar sequência aí o vídeo dele aí. E mudar o perfil do time, né? Que era um perfil completamente diferente, né? Você aproveita algumas coisas que ficaram, evidentemente, né? Do trabalho que estava sendo feito. Mas é um perfil diferente para se adequar ao atleta, né? Todos os trabalhos têm coisas muito boas. E os treinadores razoavelmente inteligentes aproveitam as coisas boas quando chegam nos lugares. Eu procuro aproveitar as coisas boas, né? O time tem muita qualidade técnica de construção, de saída de bola, de questões bem trabalhadas e que caracterizaram a equipe nesse momento vencedor. Então a gente já aproveitou certamente isso, mas foi colocando outras coisas que achava que era importante, né? Uma das coisas que a gente trabalhou muito foi... O nosso time era um time que tinha por característica vir buscar a bola no pé, né? Sempre jogava no pé, porque era assim que era. E eu passei a trabalhar com a equipe recebesse a bola no espaço. Isso demora um pouco, porque o time está muito acostumado a fazer isso, mas hoje já a gente consegue fazer isso melhor. Qual é a diferença básica disso? A gente tinha muita qualidade de saída, de construção no primeiro estágio, mas demorava muito para chegar na parte final. Estou falando dos últimos tempos da equipe. Antes funcionava muito bem. E fora que acho que aprenderam a marcar muito também. E existe do outro lado... Faltou uma adaptação. Um estudo muito grande sobre o time que é o vencedor do momento. Perfeito. Né? Você passa a ser a referência. Então todo mundo quer jogar contra você e obter sucesso. Então a equipe ficava longe do gol do adversário, a gente conseguiu resolver isso, está um pouco mais próximo, está conseguindo criar de novo boas chances em número bastante grande. Então esse é o caminho para marcar os gols que nós precisamos, porque precisamos construir vitórias e ainda precisamos. Eu estava pegando aqui o teu dado aqui como jogador de futebol, entrando na pergunta que você começa como atacante, depois você desce, você vai para ser meia, depois vai ser zagueiro. Você era um atacante que foi ser zagueiro, né? E eu acho que rola muito com a Elisa na arquibancada, né? O Mano é o técnico conservador, mas conservador elogioso, né? Dificilmente você vai ver o Mano colocando ali o lateral jogando como atacante. É uma característica tua, né? Você sabe, vai entrar o lateral esquerdo no lugar do lateral esquerdo. Perfeito. Eu penso que todos temos a nossa trajetória e você construiu resultados positivos em cima de ideias, né? As ideias, elas se afirmam mais, elas ganham mais confiança dentro de cada pessoa, baseado exatamente nos resultados que você conseguiu. Claro. Então eu respeito todas as maneiras de jogar exatamente por isso, né? Eu tenho as minhas convicções que foram construídas durante esses 25 anos. O futebol mudou bastante nos últimos anos, você precisa ficar atento,
Mas existem coisas que são básicas que sustentaram e sustentam ainda qualquer jogo de futebol, né? Qualquer lugar do mundo que você vai olhar, elas estão lá. Sim. Né? Então essas a gente procura passar para os jogadores porque acha que elas funcionam bem em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Tá? As outras, às vezes você pode ser um pouquinho mais audacioso, dependendo do time que você tem na mão, dependendo do momento e da necessidade. Mas eu acho que basicamente um time tem as suas estruturas e os jogadores se sentem mais confortáveis nos lugares onde estão mais acostumados a render bem. Claro. Então, é isso que eu fiz nesse primeiro momento aqui. Cara, aí agora, nesse momento agora, o Mano, ele foi, né, foi colocado uma situação para o Mano sobre essas mudanças aí de forma de jogar, né? Essas mudanças de forma de jogar aí que muito era do Diniz, né? Era muito o jeito do Diniz. É a forma do Diniz. E deu muito certo no Fluminense por muito tempo. A gente ser justo, né? A gente tem que ser justo. Principalmente em 2022, o Diniz, ele jogou demais em 2022. Fez altos jogos aí no Campeonato Brasileiro em 22. Em 23, os times já observando mais a forma do Diniz de jogar, as improvisações dele, a saída de bola lá atrás com o goleiro, o Mano pontua isso também, né? Que o Fluminense tinha muito essa forma de jogar, não tinha muita variação, não tinha uma bola longa, não tinha um contra-ataque. O Fluminense tinha muito aquela saída ali de trás e não estava conseguindo, né, quebrar as linhas ali dos adversários. E aí o Fluminense ficava ali sufocado ali no seu campo defensivo. A gente não conseguia mais fazer transição, a gente não queria quebrar mais linhas, a gente não chutava mais para gol. E a gente ficava, e principalmente começou a ter muito erro técnico de saída de bola e a gente tomando gols. Então, Mano, ele é aquele conservador. O Fluminense jogou demais em 2022. Fez altos jogos aí no Campeonato Brasileiro em 22. Em 23, os times já observando mais a forma do Diniz de jogar, as improvisações dele, a saída de bola lá atrás com o goleiro, o Mano pontua isso também, né? Que o Fluminense tinha muito essa forma de jogar, não tinha muita variação, não tinha uma bola longa, não tinha um contra-ataque. O Fluminense tinha muito aquela saída ali de trás e não estava conseguindo, né, quebrar as linhas ali dos adversários. E aí o Fluminense ficava ali sufocado ali no seu campo defensivo. A gente não conseguia mais fazer transição, a gente não queria quebrar mais linhas, a gente não chutava mais para gol. E a gente ficava, e principalmente começou a ter muito erro técnico de saída de bola e a gente tomando gols. Então, Mano, ele é aquele conservador, né? Que é bom no momento complicado para você ganhar confiança. Ele não improvisa muito o jogador. Como assim? Pegar o André e ficar botando o André na zaga, né? O Martinelli também. O Diniz colocava muito Martinelli e André na zaga. Jogadores baixos. A gente estava tomando muito gol de bola aérea, né? Pegou o Marquinhos, botou o Marquinhos, que era um ponta muito agudo, que estava sendo muito útil, transformou o Marquinhos como lateral. Tudo bem, o Samuel estava, né, com um problema na peruca dele. Tô zoando. O problema de lesão, o Guga também não estava bem. Então, assim, mas era muita improvisação. Então, o Mano é mais conservador e ganhou confiança. Ele não é muito de improvisar. É uma vez ou outra que ele improvisa, né, como a questão do Guga. Contra o Grêmio, que o esquerdinha estava mal, e aí ele colocou o Guga no segundo tempo, né, que a gente tinha tomado 2 gols do Grêmio, e ele coloca ali o Guga, né, no lugar do esquerdinha lá no jogo contra o Grêmio lá em Curitiba, e aqui no Maracanã ele improvisou o Guga de lateral esquerdo contra o Grêmio e foi muito bem. Mas ele mesmo já falou em entrevista que ele não gosta de improvisar muito, porque senão fica muito manjado, né, e o adversário te observa. Hoje em dia todo mundo estuda todo mundo. E o Diniz acha que é uma crítica que eu tenho a ele, que ele pode jogar da mesma forma contra o Bangu como joga contra o City no Mundial. E não é assim, né? A gente tem que fazer variações, o adversário está te analisando, beleza? Então concordo com o Mano nisso aí também. Vamos dar sequência aqui agora, porque o Mano agora ele vai falar, galera, sobre alguns jogadores. Vamos lá. E a gente foram 2 grandes reforços, Mano Menezes e Thiago Silva. Como é que você vê essa liderança dele dentro do vestiário? Como que foi trabalhar com o Thiago Silva? Como que foi usá-lo para poder mudar e melhorar a defesa do Fluminense ao longo do campeonato? Bom, o Thiago é um jogador que dispensa apresentações. Eu já tinha tido o prazer de trabalhar com ele na seleção brasileira.
né? Ele foi o meu capitão da seleção olímpica, inclusive, quando a gente 12, né? ganhou a medalha de prata em Londres. E tecnicamente é um jogador completo, né? O Brasil é muito cruel com certas coisas, né? E às vezes não valoriza um jogador do tamanho do Thiago, um jogador que na Europa é indiscutível. Eu, quando técnico da seleção brasileira, fui fazer uma visita ao Milan. E o Milan ia jogar com o Real Madrid e a gente viajou no voo fretado com eles, a convite deles para acompanhar o jogo. E Thiago estava voltando de lesão e era dúvida para o jogo de jogar. Os torcedores do Milan que viajaram juntos só faziam uma pergunta para o pessoal do Milan: Thiago vai jogar? Thiago vai jogar. Isso dá uma dimensão do que Thiago na Europa, como é respeitado na Europa, né? Então, assim, eu acho maravilhoso ele estar tendo a oportunidade de mostrar para o Brasil, aqui dentro do Brasil, essa grande capacidade que ele tem. Então, não, e jogando em alto nível, né? Joga em alto nível. Joga em alto nível. Ele estava jogando em alto nível na Premier League no ano passado. Exatamente. Né? Então, assim, esses jogadores que têm uma trajetória na Europa de 10, 15 anos não ficaram lá à toa, né? Quando eles vêm, você tem a oportunidade de conviver. E a outra coisa que acrescentou muito foi de comportamento no dia a dia. Você só enxerga a parte externa, só a parte final, né? Mas o dia a dia desses jogadores que voltam é muito importante, porque eles passam a ser referência para os jogadores mais jovens, os jogadores que estão aqui. E ele acrescentou ao dia a dia né, comportamentos importantes para ser a referência para esses jogadores. E é aquela história, né, mano? Jogar ao lado do Thiago faz crescer outro jogador também, né? Claro. O grande pecado do futebol brasileiro é a gente ficar sem esses grandes jogadores durante um tempo muito grande. Porque você perde essa convivência diária e o colocar para cima a exigência, né? Porque os grandes jogadores exigem muito dos outros jogadores que estão treinando todo dia com eles. E esse exigir muito faz com que todos cresçam, né? Ou fiquem para trás. Então, a gente tem outros grandes jogadores no grupo, a gente tem Marcelo, a gente tem Felipe com referências, né? Também de seleção, de estar aí, com o Fábio também. Né? Só para citar alguns, temos grandes jogadores, mas eles passam a ter uma influência bastante grande sobre os demais jogadores no nosso dia a dia, e Thiago foi um acréscimo bastante grande. No futebol nível seleção brasileira novamente, sem preconceito de idade, sem clubismo. Tem bons jogadores aqui na zaga, aqui no futebol brasileiro, mas o Thiago Silva, para mim, hoje, ele tem a melhor performance. Desde a estreia dele contra o Cuiabá até agora, ele vem mantendo o nível e vem crescendo, né? É um cara que se cuida muito, por causa que ele sabe da idade dele. E assim, e também ele falou do exemplo do Thiago também fora de campo, para os mais jovens, né, de Xerém, e também para o pessoal que está vindo aí da América do Sul, né? O Brasil também está na América do Sul, mas dos países vizinhos, né? Jogadores da Colômbia, do Uruguai, que estão chegando aí, também olham para o Thiago Silva, olham para o Marcelo, que são referências mundiais, né? Então o Thiago Silva também é um exemplo, não só dentro de campo, como fora de campo também. Vamos ver um outro jogador aqui que ele faz uma análise também? Vamos lá? Outro momento ali, o Ganso talvez não rendendo tanto quanto esperava ali na seleção brasileira, e hoje você volta que tem um cara que é essencial assim, para o esquema de jogo do Fluminense, né? Como é que você vê esse momento aí do Ganso? E se o Ganso não caberia numa seleção brasileira, que eu acho que caberia. Pra mim também. Né? Não criando confusão com o Dorival Júnior. Não. Certamente não vou falar sobre isso, porque eu acho desumano. Sabe que eu convoquei Ganso e Neymar pela primeira vez para a seleção brasileira. O primeiro gol do Neymar também foi contigo, né? Foi em agosto de 2010. Que tinha um apelo, né, em 2010 para jogar a Copa do Mundo. Mas era bem menino mesmo. Sim. Isso foi em agosto que nós fizemos o primeiro jogo contra os Estados Unidos, ganhamos 2-0 lá. Em setembro, eu estava assistindo um jogo de Grêmio e Santos em Porto Alegre e o Ganso rompe os ligamentos do joelho. Aquilo ali foi algo que teve uma influência direta nos próximos anos da vida dele, né? Primeiro porque a recuperação teve dificuldade, né? Depois lesionou o outro joelho, porque aí você entra naquela da compensação, lesionou o outro. Isso tudo foi criando algo que
tornou o Ganso um jogador diferente, né? Naturalmente você perde um pouco de mobilidade, você perde um pouco de arranque e você tem que se adaptar a uma nova realidade que é o seu novo joelho a partir de um enxerto de um ligamento. Isso às vezes demora para uns jogadores mais do que para outros, né? E ele passou por esse período e se readaptou como jogador. Mas tenho certeza absoluta que a passagem dele para o Fluminense recuperou ele para aquilo que se vê lá de fora. Que nem sempre é aquilo que se vê daqui dentro, tá? E isso, sem dúvida nenhuma, foi muito bom para o futebol, porque acho que Ganso está entre os principais meias que a gente tem no futebol. É um jogador capaz de enxergar coisas que os outros não enxergam, né? E a gente tem se ressentido muito dessa função da carência, né? no futebol brasileiro, que era uma função que para nós sempre esteve comum, muito né? presente e muito comum, né? O futebol foi mudando, foi se criando situações e a gente fica muito feliz de ter recebido aí de volta essa oportunidade de trabalhar com ele, porque ele é um jogador muito importante para todos nós. Né, lá em 2010. E aí ele cita também esse problema da lesão que o Ganso teve no joelho, né? Teve que fazer ali um enxerto ali no joelho ali, que foi muito sério. O André Balado, numa entrevista, disse que o Ganso, já na base, ele já tinha problema de operação no joelho, né? Mesmo assim, destruía na base, até muito mais do que o Neymar. Em 2010, o Ganso era muito mais cotado na seleção do que o Neymar, mas os dois eram muito aclamados aí, né? Para o Dunga ter levado eles em 2010, não levou. Eu acho um erro do técnico naquele momento. E o Ganso depois dessa cirurgia, que ele jogou bem, né? Por 2 anos ainda no Santos. Ele jogou mais um tempo no Santos e depois ele foi para o São Paulo. No São Paulo ele foi bem também, não foi o gênio, o craque lá do Santos, mas ele foi bem. É tanto que a galera do São Paulo, quando fala do Ganso, eu vejo a maioria falar que o Ganso foi bem lá no São Paulo, gostam do Ganso. E aí ele foi para o Sevilha, né? Aquela questão lá com o São Paulo, e depois foi lá para o Allianz, né? Eu acho que é o Allianz da França, um time pequeno lá na França. E aí em 2019, na gestão do Pedro Abad, trouxe o Ganso, né? Em 2019. E aí ele performou até no primeiro momento ali com o Diniz. Aí depois da saída do Diniz, aquela briga com o Osvaldo, mas terminou o ano ainda bem com o Marcão. 2020, 2021 não foi muito bem. Acho que ele foi mal aproveitado com o Odair e com o Silvio Roger Machado. Aí veio aí o Abel Braga, já começou novamente em 2022 a performar melhor, né? O Ganso, no Carioca já foi importante. E quando o Diniz chegou, ele explodiu. Vamos pro próximo aí, que agora ele vai falar aí do próximo guerreiro aí, que ele vai falar aí, que todo mundo tá com saudade dele. Vamos lá. Né, de recuperação, mas de recuperação aqui para dentro do Fluminense ainda. Tem uma preocupação e uma saudade muito grande da torcida do Fluminense com o Cano, né? Que a gente sabe que não vive a melhor fase e vindo literalmente da melhor fase da carreira dele e a importância dele para a conquista do Fluminense, para o ano de 2023 do Fluminense. Como é que tem sido essas conversas com o Cano, voltando agora do tratamento de lesão? Como é que é essa recuperação do Cano para ele voltar a marcar e ser o Cano que a gente gosta de ver jogar? Bom, lá no início da conversa vocês me perguntaram sobre o que eu achava que tinha acontecido com o time que tinha ganho, o que ganhou e que não estava conseguindo render no ano seguinte. Cano está inserido desse contexto, né? Foi para as férias, voltou, não conseguiu fazer uma pré-temporada adequada, foi para campo, e aí você fica esperando o Cano do ano anterior, o Cano de 40 gols e coisa tal. O time não estava andando bem, um jogador que é essencialmente um finalizador e que precisa muito da equipe, sofre mais do que os outros. E o goleador, o artilheiro, ele vive muito da confiança, né? Eu me lembro que quando estava no Corinthians, viemos jogar um jogo no Maracanã, o Cano fez um gol que até hoje eu não sei como é que ele fez o gol, né? Porque ele batia numa tal confiança na bola e de um jeito que você não conseguia nem estar preparado para aquilo que ele fazia, né? Aquilo é pura confiança, né? O inverso também é verdadeiro. Quando você perde essa confiança, você não chuta, você não finaliza, né? Então o que a gente fez foi tentar trabalhar esse período agora para recuperá-lo, para que as coisas, pelo menos
né? As questões clínicas que incomodavam um pouco, para poder treinar em alto nível, porque você treinando em alto nível sempre é o caminho mais provável da recuperação do jogador. Vai estar aí nos próximos jogos à disposição. A ideia é colocar eles aos pouquinhos ali. Vamos ver. Vamos ver. As né? ideias, Não vamos dar ouro pro bandido. as ideias são segredos. Ele agora tá falando do Germancano, né? Ele fez uma avaliação do Germancano. O Germancano, de fato, ele foi muito prejudicado pela lesão. Pelo aspecto físico dele também, porque se entregava muito em campo com o Diniz, jogava muitas das vezes até como zagueiro, não estou sendo exagerado, como volante. O Cano é um cara que se entrega muito, mas com o problema de lesão no pé e com esse problema físico devido a correr muito, e a falta de confiança por não ter feito gols esse ano, ele só fez 5, e depois de uma sequência boa, desde 2020 com o Vasco até o ápice dele em 2023, sendo rei da América e artilheiro aí na América do Sul, não sei se foi do mundo, né? Teria que ver, mas um dos maiores goleadores do mundo em 2023. Então, assim, em 2022 com certeza foi, né? Ele fez 44 gols. Então, assim, ele veio de esses problemas todos, deu um combo e aí gerou a falta de confiança e ele estava num péssimo momento, o Cano. O Mano, de forma inteligente, conforme ele disse, né, pediu para o Cano se recuperar, agora ele está voltando, né, tá voltando aí contra o Juventude, e a torcida é a maior possível, não só minha, como eu sei da galera do Fluminense, que o Cano aí volte com tudo e já faça o gol, porque finalizador, como o Mano falou, ele para mim é um dos melhores aqui no futebol brasileiro, se não é o melhor finalizador ainda do futebol brasileiro, beleza? Vamos ver o próximo aí, tópico aí que o Mano Menezes vai falar e a gente vai fazer essa análise, galera. Vamos dar sequência aí. Vamos falar de base, né? Assim, o Fluminense, cria de craques, né? Ninguém faz mais craques no Brasil do que o Fluminense, se pá no mundo, né? Ninguém faz mais. E como que é, mano, assim, a gente sabe da dificuldade, do cuidado que precisa ter para trazer esse moleque da base para o time principal, a pressão, as dificuldades e tal. Como é que é esse processo de trazer meninos da base para o time profissional? Bom, depende da maturação de cada atleta, que é diferente para cada pessoa, para o atleta também, né? Não tem mais idade, né? Uhum. Antigamente a gente falava assim, puxa, muito jovem, vai sentir a pressão. Ninguém mais sente pressão, o mundo globalizado, esses meninos aí dão de relo em todo mundo. Relo é coisa de gaúcho, né? Então, assim, isso não existe. O que existe é o momento, às vezes, para você colocar, que é mais propício, outros menos propício, então você segura um pouquinho mais, porque naturalmente os jovens vão oscilar mais do que os jogadores mais prontos. O torcedor não quer saber, no momento mais importante, se é jovem, se vai oscilar ou se não vai oscilar. Ele quer que resolva o jogo. Então, a gente cuida um pouquinho mais, segura às vezes mais para um do que para outros. Mas eu sinto eles muito, muito preparados e acho que teremos aí nos próximos meses a chegada de mais jogadores da base para fazer parte do grupo principal, mais até jogando. É só nós sairmos da situação aí emergencial que nos colocamos e que estamos saindo, graças a Deus. Galera, a gente agora vai falar de Xerém, né, que é o outro assunto aqui que o Mano Menezes ele tocou, né, ele tá falando aqui de Xerém. E Xerém é muito importante, o Mano, um cara inteligente que ele e com esse tempo que ele está tendo de paralisação de data FIFA, enfim, é a segunda, já, se eu não me engano, né? Parada da FIFA aí que o Mano pegou no Fluminense. Acho que foi a primeira, né? Há um tempinho atrás, agora a segunda. E aí ele observa os jogadores, ele citou o Matheus Reis, né? Ele citou o Isaac. Com certeza ele não citou outros, mas ele observa também o Arthur, né? Que vira e mexe, está treinando lá com o profissional. O Felipe Andrade, que já é integrado há mais tempo no profissional, ele citou o Felipe Andrade no podcast, falou que gosta do Felipe Andrade mais como volante, e que o Felipe Andrade vai ter mais rodagem agora no projeto Sub-23, né? Que vai começar novamente, e que vai usar mais esses jogadores aí que estão acima de 20 anos aí do Sub-23. Provavelmente não só o Felipe Andrade, mas deve pegar o próprio Arthur, né, jogar no Sub-23, até teve uma matéria do Trivela falando que o Arthur é baixinho, franzino e tal, aquela situação toda que eu não concordo, mas que vai ser melhor utilizado lá no Sub-23. Então,
O Mano tá de olho sim em Xerém e ele sabe da importância de Xerém, né? É tanto que Xerém agora teve vários jogadores na seleção brasileira agora, na última convocação do Dorival. A importância de Xerém aí não só para o Fluminense, mas para o cenário brasileiro e para o cenário mundial. Acha do Marcelo. O Marcelo é o jogador do meio, o Marcelo joga na lateral esquerda. Como é que o Mano enxerga hoje o Marcelo, que é um cracaço? Indiscutível a qualidade técnica do Marcelo dentro desse elenco do Fluminense, mano. Bom, a primeira conversa que eu tive com o Marcelo, quando eu cheguei, foi que queria utilizá-lo no meio, no primeiro momento, porque a equipe estava muito necessitada de ter uma situação um pouquinho mais conservadora. Então fizemos isso nos primeiros jogos, depois teve a lesão, ficou um tempo afastado, fez um processo inteirinho de recuperação, que eu julgo muito importante, que disse a eles que ia ser a regra nossa depois da minha chegada. E se colocou numa condição atlética melhor, né? Então tivemos uma segunda conversa. Marcelo, vamos te utilizar na lateral. Tivemos a lesão do Diogo de cirurgia, né? Então o Marcelo fez um jogo na lateral depois dessa conversa, que foi o jogo contra o São Paulo. Fez uma boa parte do jogo já numa condição boa. Acho que é um jogador completo, pode jogar em qualquer lugar. Depende de tudo que a gente precisa como prioridade para a equipe naquele momento. E agora ele fala do Marcelo, né? O Araújo pergunta a ele sobre o Marcelo, se o Marcelo joga melhor de meia, joga melhor de lateral. E ele já deu uma resposta numa coletiva, né, sobre o Marcelo, que o Marcelo ele tem que funcionar, né, no Fluminense, onde ele observa que o Marcelo vai ser melhor pro coletivo, pro time. E eu concordo 100% com o Mano. Uma coisa que o Diniz não fazia, né? O Diniz, enfim, nessa parte com o Marcelo aí, o Diniz usou muito pouco o Marcelo em outros setores. Assim, o Marcelo hoje, fisicamente, o Marcelo, para mim, ele não é o lateral que vai defender e atacar com a mesma volúpia pela questões físicas dele. Não pela qualidade com a bola nos pés, porque ele é craque, mas por físico, né? Então, por isso que chegou o Fuentes. O Diogo Barbosa é importante a recuperação dele aí, né? Então, assim, o Marcelo ser utilizado como um ala, como um meio de campo para substituir ali o Ganso, até porque a gente não tem um reserva para o Ganso. Então, eu concordo com a avaliação do Mano aí sobre o Marcelo. Galera, a gente está chegando aqui no final do React, tá? O Mano fala de outros assuntos aí no podcast. Vocês vão aqui no link da descrição, tá aí a entrevista completa do Mano para a Flu TV. Eu acho que faltou alguns pontos nessa entrevista sobre a questão do Arias, né? Essa questão da renovação, porque com certeza o Mano vai conversar com o Arias, essa questão aí, nessa situação de renova, não renova, enfim, acabou a janela, mas o Arias ficou. Esse clima, né? De Mário com Arias, com o empresário do Arias, enfim, faltou essa pergunta. Mas no todo eu gostei muito do podcast aí, do Fluminense aí com o Mano Menezes, um técnico que sabe responder com calma, né? Tem a inteligência emocional muito, muito bem posta, né? Então, assim, sucesso, Mano, que você traga bons frutos aí no Fluminense e que com esses frutos a gente se torne campeão novamente e, por que não, rumo ao bi da Libertadores. Beleza, galera? Peço para vocês se inscreverem. Segunda a sexta-feira eu estou aqui na live do Café com Flu, 8h30 da manhã, e eu peço para vocês acompanharem. E peço para vocês se inscreverem aqui, curtirem, deixarem o like, compartilharem com a galera aí. E até a próxima. Valeu, galera? Saudações tricolores e aquele abraço.